mais importante da sua vida, e a parte mais trágica é que você sequer percebeu que o campo de batalha é a sua própria mente. Olhe para si mesmo agora. Olhe para as pequenas concessões que você faz todos os dias, as negociações silenciosas com o despertador, as distrações baratas que você consome para anestesiar a mediocridade do seu progresso, a necessidade patética de ser validado por pessoas que você nem ao menos respeita. Você se chama de homem, mas se comporta como um súdito das suas próprias emoções. Você é um território invadido, um reino sem soberano, onde cada impulso passageiro e cada opinião alheia dita as regras do seu dia. Maquiavel não escreveu para os que buscam conforto. Ele escreveu para os que buscam o comando. Ele entendia que o mundo não é um parque de diversões, mas uma arena de forças em colisão, onde, se você não for o arquiteto da sua própria ordem, será o entulho na construção de outra pessoa. Tornar-se perigosamente focado não é sobre produtividade ou sobre dicas de gestão de tempo. É sobre a ocupação militar do seu próprio espírito. É sobre a transição brutal de um civil reativo para um general que não negocia com a fraqueza, que não sangra diante do insulto e que constrói seu império no silêncio absoluto enquanto os tolos imploram por atenção. A maioria dos homens morre sem nunca ter conhecido a própria força, simplesmente porque nunca tiveram a coragem de impor uma ditadura sobre os seus próprios vícios. Se você quer o poder, primeiro você precisa se tornar digno de exercê-lo sobre si mesmo. O diagnóstico é claro. Você está fragmentado. E o tratamento que eu te ofereço hoje não é um consolo. É uma reconstrução. Sua mente é um território ocupado. E a parte mais amarga dessa verdade é que o invasor é você mesmo. Olhe para a sua rotina e você verá um tratado de paz assinado com a mediocridade. Toda vez que o despertador toca e você hesita, toda vez que uma tarefa difícil surge e você busca o alívio imediato de uma distração irrelevante, você está enviando uma mensagem clara ao universo. Eu não sou o soberano aqui. Você se comporta como um diplomata tentando agradar um rebelde interno que não tem interesse na sua vitória, apenas no seu conforto momentâneo. Maquiavel entenderia isso como a forma mais pura de suicídio político. Um governante que negocia com facções traidoras dentro de seus próprios muros já perdeu o reino antes mesmo de desembainhar a espada. A disciplina não é uma sugestão de estilo de vida. Não é um hábito que você cultiva em dias de sol. A disciplina é uma ocupação militar do seu próprio tempo. É a imposição de uma ordem marcial sobre o caos dos seus desejos. O general interno não pede licença e não aceita sugestões. Ele estabelece a diretriz e a executa com a frieza de quem sabe que a hesitação é a fenda por onde a derrota se infiltra. Quando você acorda e permite que a voz da resistência apresente argumentos, o cansaço, o frio, a falta de motivação, você já entregou o comando. A motivação é o brinquedo dos amadores. O general opera na base da necessidade estrutural. O que precisa ser feito será feito. Não porque você quer, mas porque a sobrevivência da sua visão depende disso. Cumprir a tarefa mais difícil primeiro não é uma técnica de produtividade. É uma demonstração de força bruta contra a sua própria preguiça. É o ato de silenciar o subordinado barulhento que habita em você antes que ele contamine o restante da tropa. No momento em que você para considerar se está com vontade, você deu ao inimigo um assento à mesa de negociações. E na guerra pela maestria do autodomínio, quem negocia com a própria fraqueza já aceitou os termos da rendição. O general não discute com o soldado que quer desertar. Ele impõe a marcha. Você precisa decidir hoje se é o comandante da sua vida ou apenas o burocrata que carimba os pedidos de desculpa da sua própria mente. A autonomia real começa onde a negociação termina. Para consolidar essa ocupação militar da mente, você precisa entender o que os estoicos chamavam de hegemonikon, o centro governante da alma.
Marco Aurélio, o imperador que comandava legiões enquanto escrevia para si mesmo na lama das fronteiras germânicas, não via a mente como um espaço de debate, mas como uma cidadela. Ele sabia que se o centro governante fosse invadido por impressões externas ou fraquezas internas, o império inteiro desmoronaria. Para o general interno, não existe "estou cansado" ou "isso é injusto". Existem apenas fatos e a sua capacidade de agir sobre eles. O esteticismo não é sobre suportar a dor, é sobre retirar o poder da dor de interferir no seu comando. Quando você silencia a voz da resistência, você está praticando a virtude da autarquia, o governo de si mesmo. Se você não consegue dar uma ordem a si mesmo e ser obedecido, você não é um homem livre. Você é apenas um escravo que ainda não encontrou seu senhor. A morte da negociação é o primeiro decreto de um soberano que entendeu que a paz interna é um subproduto da guerra vencida contra os próprios impulsos. No entanto, de nada adianta pacificar os muros internos se você continua sendo um joguete nas mãos das forças que operam do lado de fora. A fundação da sua cidadela está posta, mas o mundo é um mestre em encontrar as rachaduras na sua armadura através do que ele mais deseja de você: uma reação. O general que governa a si mesmo deve agora aprender a arte de se tornar um buraco negro para as provocações alheias, transformando o fogo do mundo no gelo do seu próprio cálculo. O mundo ao seu redor foi desenhado para extrair reações de você. Cada notificação no seu celular, cada provocação de um colega medíocre, cada crise fabricada e cada insulto velado são anzóis lançados para ver se você ainda é um peixe que morde a isca do emocionalismo. Entenda uma coisa: quem reage é controlado. No momento em que você se irrita, se justifica ou tenta provar o seu valor para alguém que te atacou, você entregou as chaves da sua fortaleza. Você não é mais o general. Você é o subordinado de quem quer que tenha apertado o seu botão emocional. Maquiavel observava os príncipes que caíam não por falta de exércitos, mas por falta de temperança.